E aí, meus amigos, boa tarde, são 1h15 da tarde, 12 de abril, e nós vamos, mais uma vez, dar aquelas pequenas dicas na Palavra de Deus. Eu gostaria de falar sobre a viagem de Jesus, que ele fazia todos os anos para Jerusalém, e visto que ele ficou 2 anos no Egito, fugindo da perseguição, e nesse dia aqui que nós vamos ver, ele estava fazendo 12 anos, sinal que ele foi a Jerusalém 10 vezes, tá? E o texto se encontra em Lucas 2,41, é um texto rápido que diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Repara que na maioria dos livros da Bíblia, principalmente Lucas, não fala Páscoa do Senhor, fala Páscoa dos judeus, porque aquelas pessoas ali já entendiam que aquela religião que estava ali já não servia mais a Deus, estava servindo mais a homens, era dos judeus mesmo, tá? Então é uma dica para vocês pensarem sobre isso. No versículo 42 diz assim: quando atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa, que iria ser então feito filho da lei, a idade de 12 anos. Mas olha a contradição aí, ele era o filho de Deus, tá? E mesmo eles caminhando esses anos todos para Jerusalém, eles não estavam percebendo que ao lado deles, eles iam lá para queimar em holocausto, ou cordeiro, ou uma pomba, ou seja, o que for necessário, de acordo com o dinheiro. Eles estavam carregando o Filho de Deus, que seria o Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo. Eu já de início quero deixar essa pergunta para você. Já parou para pensar que Deus tem preparado para você algo grande, poderoso, para a sua vida espiritual, tá? De relacionamento com Ele, algo grande, está do seu lado sempre, você nunca percebeu, e Ele não fala nada, deixa quietinho. A coisa foi tão estranha aqui, que quando acabou a festa, diz o texto adiante aqui, que nós não vamos ler, que isso vai ficar muito grande, que eles foram embora. Eles acharam que Jesus estava entre os amigos, e diz o texto que passaram-se 24 horas. 24 horas na época é mais ou menos 35 quilômetros. E quando eles viram que eles ficaram 35 quilômetros, para quem conhece o estado aqui, é mais ou menos a distância de Vitória a Jacaraí, pela final de Jacaraí, entendeu? Dá uns 35 quilômetros, entendeu? 30, 35, por aí. Então, imagina você ficar 30, 35 quilômetros do seu filho de 12 anos, e você está acostumado a trazê-lo 10 anos firme ali para a festa, sabendo que ele era o Filho de Deus, mas você não sabia que o Cordeiro era ele, você não sabia, entendeu? Olha quanta contradição para muitos anos isso. E eu quero que você leve para a sua vida quantas contradições você já teve e não percebeu que estava do seu lado a solução. Ou seja, eles começaram a procurar entre os amigos. Demorou, sabe quanto tempo? Demorou mais 3 dias. Ou seja, 72 horas. Com mais 24 horas, dá 96 horas. Entendeu? Eles ficaram 140 quilômetros de distância de Jesus. Dá para acreditar nisso, mano? Repare que é um texto que você já leu várias vezes, mas você nunca fez esse cálculo. E isso é possível acontecer. Você ir se distanciando, e vai chegar uma hora que você não vai ter mais idade suficiente para continuar se distanciando. Você vai morrer, e vai morrer sem a sua bênção. Entendeu? Agora, o interessante aqui é que quando eles encontram com Jesus, ele fala assim: por que fizeste isso conosco? E Jesus simplesmente falou bem assim: não sabeis que me cumpri estar na casa de meu pai? Ou seja, Jesus dá logo aquela tramotinada, vamos dizer assim, eu estou aqui fazendo a minha obrigação, vocês estão andando 140 quilômetros à toa aí, entendeu?
E diz o texto ainda no versículo 51 que Jesus era submisso, estava sob a proteção deles. Ou seja, eles desconsideraram o propósito de Jesus. Eles também desconsideraram o progresso de Jesus, porque diz a Bíblia, pelo menos em 4 fases, Jesus já tinha crescido. Olha só, Jesus cresceu em sabedoria, Jesus cresceu em estatura, tá? Jesus cresceu diante dos homens, diante de Deus e dos homens. 4. Tentando colocar numa linguagem para hoje, Jesus cresceu em sabedoria, quer dizer, em conhecimento, né? Jesus cresceu fisicamente em altura, e Jesus cresceu espiritualmente diante de Deus. Ele cresceu socialmente diante dos homens, e os seus pais não estavam entendendo nada. Por fim, irmãos, eu quero deixar isso claro para você. Não adianta você ser cristão, viver a vida toda na igreja e estar andando com a Bíblia do seu lado, mas você não conhece a Bíblia. E versículos como esse, que são tão pequenos, que às vezes você não consegue observar e fazer uma pequena interpretação dessa, de que a bênção está do seu lado. E você está deixando a luz à toa. Só que os anos para nós passam. Ainda eu vou citar um texto aqui que nós vamos trabalhar com ele, quando Jesus fala assim: ó, o meu tempo ainda não chegou, mas o de vocês está sempre presente. E a palavra tempo ali é kairos, entendeu? Olha que pancada que Jesus usa ali. Dá para pensar muita coisa, né? Eu vou juntar com outro texto que fala assim: meu pai trabalha até agora. E aí, como é que fica? Deixar o homem morrer aí? Ou seja, Jesus está fazendo a nossa poesia até hoje. Nós somos a poesia de Deus. Pensa nisso, irmãos. Não deixe o tempo passar à toa, não. Aproveite o seu tempo para glorificar o nome de Deus, para fazer como Salomão, depois de tanta coisa errada que ele fez, ele pede perdão a Deus através do livro de Eclesiastes, e ele fala bem assim: nada é melhor nessa vida do que você aproveitar as coisas de Deus e glorificá-lo para sempre. Faça isso hoje. Se você não tiver como, se vira, Deus dá o seu jeito. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. É isso aí.